Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 24 de abril de 2012. Um sistema para registrar a presença dos estudantes em sala de aula. É o Diário Eletrônico da UFO. Estresse, insônia, depressão e perda auditiva. As consequências do excesso de ruídos. Em uma entrevista, você vai ver os detalhes de uma campanha para amenizar estes problemas. Tudo sobre a terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um projeto de iniciação artística que leva a música erudita para palcos da cidade e região. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que já está no ar pela TV Universitária. O número de acidentes envolvendo motociclistas aumentou em torno de 50% no último ano. Os índices têm preocupado muitas pessoas. Elas estão por toda parte. Ágeis, versáteis e econômicas, as motos já representam 1/3 do total de veículos que transitam por Uberlândia. Com a facilidade de crédito e o aumento do poder de compra dos brasileiros, o acesso aos veículos, principalmente às motos, cresceu muito nos últimos anos e, consequentemente, contribuiu para que aumentasse também o índice de acidentes. O número de acidentes envolvendo motocicletas em Uberlândia aumentou em torno de 50% no primeiro trimestre de 2012, se comparado com o mesmo período do ano passado. Atualmente, são registradas cerca de 12 ocorrências dessa natureza por dia aqui na cidade. Lucas faz parte dessa alarmante estatística. Há alguns meses sofreu um acidente de moto e, desde então, trocou o veículo de 2 rodas pelo carro. Para mim foi muito chato, né? Que eu desisti até de locomover mais a moto. Prefiro hoje sair de carro, andando mais lento, pegando o trânsito mais parado, mas para não correr o risco de cair novamente. Segundo este médico ortopedista, diariamente cerca de 12 vítimas procuram atendimento nas unidades de saúde em que ele atua. Segundo ele, na maioria dos casos, os acidentados são jovens, que muitas vezes não têm habilitação. Eles têm entre 15 a 25 anos, são do gênero masculino e geralmente são de uma classe, a chamada classe C, certo? São pacientes que ou trabalham com a moto ou esses pacientes têm no final de semana o lazer com ela, mas só que associam isso junto com a bebida alcoólica. De acordo com o 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, os acidentes com motos são 4 vezes mais frequentes do que os que envolvem carros. Segundo o tenente, a conscientização e alguns cuidados são imprescindíveis para reduzir essa taxa tão preocupante. É necessário que a pessoa tenha cuidado, respeite o limite de velocidade, realmente, faça uso devido do equipamento de proteção, principalmente o capacete, que coloque o capacete, que ele fique bem afivelado para evitar que numa possível colisão o capacete seja retirado, a pessoa venha bater a cabeça e ter os cuidados, principalmente nos cruzamentos, onde tem aglomeração de pessoas, para evitar esse tipo de acidente. E acontece nos próximos dias 25 e 26, portanto amanhã e depois, a terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Gilmar Borges, que é o presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Gilmar, muito obrigado pela presença. Quer dizer que vocês estão se reunindo mais uma vez nessa terceira edição de uma conferência muito importante que vai debater temas extremamente fundamentais para a classe de vocês, não é isso? Certamente, e dessa vez, nessa terceira conferência, nós vamos debater sobre a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É um documento internacional, um documento elaborado pela ONU, e que o Brasil assumiu isso aí como efeito constitucional. Hoje a Convenção ela pertence, ela está contida na Constituição, então tem efeitos legais sobre ela. E nós vamos discutir exatamente o que a gente avançou sobre todos os direitos que foram estabelecidos nessa convenção. O que avançou, o que nós temos ainda para avançar, o que a gente ainda tem para começar nesse avanço, né? Então nós vamos debater sobre vários assuntos, vários temas, tendo esse objetivo. Eu sei que se a gente fosse falar tudo que já foi feito e o que precisa melhorar, a gente teria que ter um programa muito maior, mas eu gostaria que você falasse de forma resumida, inclusive já puxando para os temas desse encontro, o que foi feito e o que precisa melhorar então, Gilmar? Uberlândia ela tem se destacado a nível nacional
em todas as políticas que a gente tem adotado, né, a respeito das pessoas com deficiência na percepção e na garantia dos seus direitos. Em Uberlândia tem se destacado algumas coisas, como por exemplo o transporte. O transporte coletivo hoje nós temos 100% da frota acessível, né, todos os veículos que estão atuando, que estão operando na frota, tem elevador, tem um espaço interno para as pessoas com deficiência se ajustarem, se posicionarem, né, tanto cadeirantes quanto outros tipos de deficiência. Mas nós temos ainda, a respeito do transporte, alguma coisa a avançar. Se nós pensarmos que o transporte coletivo está atrelado, não tem condições de você desatrelar ao transporte a pé, e se nós observarmos as nossas calçadas estão bastante ruins nesse sentido, né? Então nós temos alguma coisa ainda a avançar no transporte. Um outro tema, um outro tópico que a gente está trabalhando aqui em Uberlândia é a questão da empregabilidade. As pessoas com deficiência têm uma dificuldade muito grande de ir para o mercado de trabalho, primeiro porque não existe um ambiente propício para ser recebido, e também ele não tem o preparo, quer seja um preparo de educação, na formação escolar, e também na capacitação profissional para isso. Bom, esses são alguns dos temas que vocês vão discutir, dessas questões que vocês vão debater lá amanhã e depois. Fala para a gente um resumo da programação e onde vai ser, como é que tem jeito de participar, como é que fala tudo para a gente aí, Gilmar? A programação está dividida assim, bastante intensa, né? Nós vamos ter abertura amanhã pela manhã, com uma palestrante que vem de São Paulo, ela é a doutora Estela, advogada, e tem vários artigos, inclusive, publicados sobre os direitos da pessoa com deficiência. À tarde nós vamos iniciar as mesas redondas com os 4 eixos que foram estabelecidos pelo CONAD. No dia 26 nós daremos continuidade à discussão desses eixos, porque cada eixo tem vários tópicos, vários subtópicos, né, que serão debatidos. E na parte da tarde, no dia 26, nós vamos votar as propostas que serão encaminhadas para Belo Horizonte, para a Conferência Estadual, e para Brasília, na Conferência Nacional. A Conferência Estadual acontece em junho, aproximadamente, e em Brasília no fim do ano, no final do ano. E também nesse período nós vamos eleger os delegados que estarão representando a nossa cidade nessa conferência, principalmente na estadual. O evento está sendo realizado no Campo Santa Mônica, no bloco 3Q, com umas salas também do 5O, e sempre no período das 8 às 18, com um período de intervalo de almoço. Ainda dá tempo das pessoas participarem? Podem ir lá ou já as inscrições já encerraram? Como é que é? As inscrições preliminares encerraram na sexta-feira, mas não impede que a pessoa queira participar como ouvinte, né? E de repente até dar uma parcela de contribuição também nessas discussões. Tá certo. Gilmar, obrigado mais uma vez pela entrevista. Tomara que vocês discutam muitas coisas e peguem coisas positivas para melhorar cada vez mais a acessibilidade e outra série de outros temas que tem para ser discutido. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade e esperamos a participação da população também. Com certeza. E agora é a previsão do tempo para esta quarta-feira. O tempo fica instável com pancadas de chuva em Minas Gerais. Nas regiões do Triângulo Mineiro, o sol predomina entre poucas nuvens e não deve chover. Em Uberlândia, a previsão é de tempo parcialmente nublado, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima prevista é 18 graus e a máxima 28 graus. Confira como fica a previsão em outras cidades da região. Em Abadia dos Dourados é de tempo nublado com pancadas de chuva a qualquer hora, mínima de 19 e máxima de 30 graus. A quarta-feira em Coromandel é de dia ensolarado com aumento de nuvens. Previsão de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Perdizes, a previsão é de sol pela manhã, pancadas de chuva a qualquer momento, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Tupaciguara, há possibilidade de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 21 e a máxima não deve passar dos 31 graus. E depois do intervalo, os detalhes de uma campanha para diminuir os problemas causados pelos ruídos. A gente volta já. O vento vem, brisa brava me cutuca, sopra bem na minha nuca, varrendo logo a vontade de dormir até mais tarde. Esse tempo corre tanto e parece me levar.
A poeira na estrada, redemoinho de areia, vento que venta sem parar. Daqui olha o terreirão, vem vindo na ventania. Joga para lá e para cá o café, verde no pé, preto no chão. Esse pedaço de terra vermelha, varrido pelo vento que vem, é o meu mundo, pequeno, grande e profundo. Eu sou Pamela Aparecida de Oliveira, autora deste poema. Escrever é ser autor da própria história. Participe da 3ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ministério da Educação, Governo Federal. Pipa, pandorga, papagaio, seja qual for o seu nome, o importante é se divertir com segurança. Solte pipas em locais seguros, longe de pistas movimentadas, rede elétrica e nunca em lajes e telhados. O cerol é proibido por lei. Ele pode machucar gravemente outras pessoas, causando cegueiras, cortes profundos e até a morte. Não se arrisque para retirar pipas da rede elétrica. E lembre-se, em caso de emergência, ligue 193. João e Luciana vão se mudar para uma casa própria. Carlinhos vai entrar na escolinha de futebol. Luísa sonha em ser médica. João e Luciana não vão morar na casa nova. Carlinhos não vai mais jogar. E Luísa não vai ser médica. Acidentes destroem sonhos, interrompem vidas. Dirija com responsabilidade. Ministério dos Transportes, Governo Federal. A Universidade Federal de Uberlândia desenvolveu um novo sistema para registrar a presença dos estudantes em sala de aula. É o Diário Eletrônico. Quem tem as informações é a repórter Maria Clara Barros. O novo sistema começou a ser utilizado pela Universidade Federal de Uberlândia no início deste mês. E quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto é o pró-reitor de graduação da UFO, professor Valdenor Barros. Professor, explica para a gente como funciona esse sistema. Esse sistema replica o diário impresso. Então, o sistema eletrônico, na verdade, tem os mesmos dados que o diário em papel tem. O professor vai precisar ter acesso à internet, à sua sala de aula, e sempre está acompanhado de um computador, de um net, de um iPad. Então, no primeiro momento, nós estamos implantando de forma piloto, para que os problemas apresentados sejam corrigidos, e também nós implementamos em fases, de tal maneira que, a partir de agosto deste ano, o diário já esteja universalmente implantado, e também para que possamos, a partir dessa data, cumprir o que estabelece a norma de graduação, que define que todo aluno tem direito a acompanhar as suas faltas até o 5º dia útil após o mês subsequente. Então, isso não era possível fazer com os diários em papel, dava muito mais trabalho. Agora, com o diário eletrônico, o próprio aluno, por meio do portal do discente, ele consegue ter essa informação, conseguirá ter essa informação a partir de agosto. Professor, por que foi feita essa mudança? Quais as vantagens do novo sistema? É uma demanda histórica do corpo docente, por um lado. Por outro, para cumprir a norma de graduação, seria importante ter um processo eletrônico que daria essa agilidade que a própria legislação estabeleceu. E também porque nós vamos economizar papel. E aí não estamos falando de economia financeira, nós estamos falando de economia na perspectiva da sustentabilidade, né? Quer dizer, nós imprimíamos milhares de diários a todo mês, porque havia correções a serem feitas, alunos que são inseridos. Tá? Então, com essa digitalização de todo o processo, nós vamos economizar para a natureza, nós vamos dar mais agilidade para o aluno que vai poder acompanhar o seu processo, nós vamos atender a uma demanda de toda a comunidade, que vai ter os seus registros das suas aulas eletronicamente disponíveis, e além disso tudo, vai facilitar o processo de lançamento de notas. O professor, ao lançar as notas, as provas, as faltas serão automaticamente carregadas para o sistema de notas. Então, essa é uma primeira fase e nós vamos continuamente a melhorar o processo. Ou seja, essa modernização não para por aí, né? Tem outros projetos futuros. Não para por aí. Por exemplo, existe, pelo menos em sonho, a possibilidade de usarmos o cartão de identidade do aluno, que o aluno poderia eventualmente passar numa máquina e essa máquina registraria a presença dele, como já ocorre em algumas universidades. O ideal mesmo é que nós nem precisássemos desse diário, mas enquanto a legislação federal estabelecer, esse diário eletrônico é um avanço significativo, certamente. Já é utilizado por outras universidades? Por várias universidades públicas e particulares, né? Tem universidades particulares que usam numa catraca eletrônica e o aluno, ao entrar no prédio, registra a presença. Não é o que nós queremos, obviamente, porque essa presença para nós significa a presença do aluno em sala de aula, a participação do aluno
aluno em sala de aula, o que já é feito em outras universidades também. Não ainda pelo controle digital ou de cartão eletrônico, mas nos moldes que nós utilizamos, que implica que o professor tem que ter acesso a um computador, acesso à internet, né, e fazer a chamada eletronicamente na presença de seus alunos. Ok, professor, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Maria Clara. E você sabia que a poluição sonora é um dos fatores mais graves que afetam o planeta? Pois é, os especialistas afirmam que o ruído está entre os principais agentes causadores de estresse, insônia, depressão e até mesmo a perda auditiva. E para evitar situações como estas, acontece amanhã uma campanha de conscientização sobre o ruído. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Lucila Martins, que é fonoaudióloga do Hospital de Clínicas da UF. Lucila, obrigado pela presença. É um evento que já acontece há 16 anos no mundo todo, mas que em Uberlândia vai acontecer pela primeira vez, é isso? É isso mesmo. Uberlândia está participando pela primeira vez do evento. É uma campanha de conscientização sobre o ruído e Minas Gerais começou a participar o ano passado e esse ano nós estamos participando com a parceria da Prefeitura Municipal de Uberlândia, Superintendência Regional de Saúde, Polícia Militar e a Universidade Federal de Uberlândia. É engraçado, Lucila, que hoje em dia nas grandes cidades, e Uberlândia também está entre essas grandes cidades, a gente acostumou tanto com barulho que a gente às vezes nem percebe, mas de fato essas coisas que são imperceptíveis no primeiro momento, elas acabam prejudicando a saúde, né? O que hoje em dia numa cidade como Uberlândia a gente nem vê, mas que realmente está prejudicando a saúde da gente? Nós não percebemos os efeitos nocivos do ruído quando nós estamos expostos na situação, mas a maioria das pessoas refere que quando sai do ruído se sente aliviado. Então o ruído muitas vezes ele acaba causando a sensação de estresse, cansaço mental, fadiga mesmo, às vezes até mesmo os efeitos no corpo são maiores do que os efeitos nocivos na audição. E no município nós temos observado que o ruído aumentou muito, as pessoas não conseguem muitas vezes ir a algum restaurante e conversar tranquilamente, eles saem às vezes até nervosos do local sem perceber o motivo. Então o ruído está afetando a saúde auditiva das pessoas, nós falamos assim que a audição ela é invisível, né? E os efeitos nocivos do ruído também. E aí você compromete funções vitais do nosso organismo, como por exemplo, como a gente já falou, da perda de audição, até mesmo a fala, porque acaba que se você for para um bar desse, um restaurante, tiver uma música muito alta, você começa a querer competir com aquela música, você prejudica as cordas vocais, como é que é isso? Isso também, os profissionais, principalmente, né, os profissionais que trabalham com a voz como instrumento de trabalho, eles reclamam muito sobre isso. Por exemplo, a pessoa que trabalha num bar, ele geralmente tem uma fadiga vocal. A pessoa que dá aula de aeróbica, musculação, né, os professores de atividades físicas, geralmente eles estão expostos ao som muito alto e ao mesmo tempo eles têm que falar muito alto. Então eles acabam prejudicando não só a audição, mas também a parte vocal. Quando isso acontece demais, pode acontecer também de ser um processo que acaba sendo irreversível, a pessoa pode perder a fala ou a audição e nunca mais ter de volta essas funções? A perda auditiva induzida por ruído, ela é um tipo de perda auditiva que ela é irreversível. O que tem para ser feito nesse caso é a adaptação do aparelho auditivo. Mas o que vem junto com essa perda auditiva é o que mais incomoda, que geralmente são os sintomas secundários, né? Que é o zumbido, a tontura pode vir junto, o estresse. Em alguns casos do som realmente excessivo, pode acontecer até mesmo problemas de articulações. Então os problemas podem ser mais graves do que simplesmente a fala e a audição. O problema de voz ou de audição. Bom, eu sei que o papo está muito gostoso, mas a gente precisa falar da campanha. Vamos falar da campanha amanhã, o dia todo, como é que vai ser, onde vai ser, o que tem de previsto? Isso, em Uberlândia nós estamos iniciando a campanha lá no Hospital de Clínicas, no auditório do Bloco 4K, às 8 horas da manhã. Vai ser uma mesa redonda com a participação do médico otorrinolaringologista, do Serviço de Saúde Auditiva do Hospital de Clínicas, da Polícia Militar e da Secretaria do Meio Ambiente. Essa mesa redonda vai discutir o tema
E também nós temos a participação da Prefeitura como multiplicadores nas escolas municipais da campanha e também estamos fazendo a divulgação na mídia. Qualquer pessoa pode participar, é só chegar lá, como é que é? Isso, qualquer pessoa pode participar. As inscrições teriam que ter sido feitas até hoje, às 13 horas, pelo site da UFO, mas não tem problema. Se a pessoa quiser chegar lá como ouvinte, vai participar, nós podemos fornecer o certificado depois, que com certeza irá agregar bastante para a nossa campanha. Então, só para lembrar você que está em casa, é lá no Campus Umuarama, no Anfiteatro do Bloco 4K, não é isso? 4K. A partir de 8 da manhã. 8 horas. Você está convidado para participar deste projeto, que com certeza é o primeiro de muitos, né, Lucilo? Tomara que seja uma coisa que pegue, que diminua os ruídos da nossa cidade, que é claro que o Uberlândia a gente quer que desenvolva, quer que cresça, que aumente a capacidade de empregabilidade, enfim. Mas tem as consequências, a gente quer que essa não seja uma delas, né, Lucilo? Exatamente. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Viu? Daqui a pouco, um projeto de iniciação artística que leva a música erudita para palcos da cidade e região. A gente volta em instantes. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez. É muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. Só é motorista quem é habilitado. E agora é hora de conferir as vagas disponíveis em Uberlândia, o mercado de trabalho que mostra as oportunidades oferecidas pelo Cine. E o mercado de trabalho de hoje traz oportunidade para auxiliar de corte, salário de R$ 700. Uma vaga para auxiliar de impressão, salário de R$ 700 mais benefícios. Uma vaga também para jardineiro com salário em torno de R$ 800 mais benefícios. Oportunidade para pedreiro com 3 vagas, salário de R$ 700. 3 vagas também para recepcionista, salário de R$ 890. E grande oportunidade para servente de obras com 26 vagas, salário de R$ 684, vale transporte, vale alimentação e cesta básica de R$ 80. Essas e outras informações você confere no Cine de Uberlândia, que está localizado no centro da cidade, em frente à Praça Tubal Vilela. Informações pelo telefone 3231-4433. E depois de 2 edições, o Festival da Canção da UFO se expandiu e a partir deste ano passa a ser o Festival Universitário da Canção Jodacil Damasceno e terá abrangência estadual. As inscrições ainda podem ser feitas até o dia 30 de abril, pessoalmente ou pelo correio. Realizado pela Diretoria de Cultura, a DICUT, o festival continua com 2 eliminatórias e a fase final. As eliminatórias acontecem nos dias 8 e 9 de junho e a final no dia 10. As apresentações serão no Teatro Rondon Pacheco. Outras informações estão no site da UFO, que é o www.ufo.br, ou pelo telefone 3239-4331. Eles são estudantes do 5º período de música da Universidade Federal de Uberlândia, a pianista Nayane Nogueira e o flautista Eric Vieira. Através de um projeto de iniciação artística, o duo está levando a música erudita para palcos da cidade e região. Recitais de música de câmara brasileira, um repertório selecionado especialmente para a realização deste trabalho. O título do projeto é Música Brasileira para Piano e Flauta. Esse título que a gente pode estar abrangendo tanto a música erudita brasileira quanto a música popular brasileira. E os autores que nós escolhemos são autores que navegam entre essas 2 vertentes. Nayane e Eric são estudantes do 5º período de música da UFO. As apresentações fazem parte de um projeto de iniciação artística. É como
se fosse a relevância de um projeto de iniciação científica para os outros cursos que estão nessa área de exatas. Para a nossa área, que ele encaixa melhor o projeto de iniciação artística, que envolve a pesquisa, envolve toda a pesquisa bibliográfica, a gente vai procurar o repertório, procurar informações sobre o compositor. Temos nossos ensaios individuais, os ensaios o duo, temos nossas orientações com a nossa coordenadora, tem toda uma pesquisa para chegar nesse resultado final, que são as performances. Os dois se conheceram antes de entrarem na faculdade e a parceria tem apresentado bons resultados. A música influencia muito, que contribui para muitas coisas, questão de sonoridade, questão de do conjunto mesmo. No piano, Nayane demonstra bastante intimidade com a música. Quando não está tocando, ela é uma jovem muito tímida. A música faz milagres, né? Nesta fase do projeto estão previstos 4 recitais didáticos. Em Uberlândia foram 2 apresentações. As próximas cidades a receber as performances dos artistas são Uberaba e Ituiutaba. A professora coordenadora do projeto explica que esta atividade é importante para a formação profissional dos alunos. O que eles aprendem dentro de sala de aula não pode ficar 4 paredes, ele tem que sair. Né? Mostrar esse trabalho pela própria comunidade universitária e fora também da UFO. Também de um nível importantíssimo para que o aluno possa se sentir mais solto, controle de palco, que é muito difícil, aprender a subir no palco e a se controlar. Ouvir música é sempre muito bom, ainda mais música erudita. Parabéns pela iniciativa de vocês, esses alunos aí do curso de música da UFO. E com esta música a gente encerra o nosso TV Notícias de hoje, mas lembrando, amanhã às 6h30 da noite tem mais para você aqui pela TV Universitária. E é claro que toda a nossa equipe espera pela sua audiência. Uma boa noite, até lá!